Olá, amigos do nosso canal, prazer estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Viscelmo Alencar. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like, marque o sininho aí. A gente está sempre divulgando novos vídeos aqui sobre cálculo trabalhista, sobre o sistema PJ-Calc e pode te ajudar, né, quando a gente sempre divulgar um vídeo novo. Pois bem, nesse vídeo eu quero tratar com você sobre melhorias para o sistema PJ-Calc. Nós sabemos que já faz aí algo em torno de 2 anos que não há nenhuma versão nova do PJ-Calc, né? E que os tribunais estão se organizando, né, para mandar melhorias, pedidos de melhorias para o sistema para que ele possa continuar evoluindo. E eu quero aqui fazer alguns comentários, né? Vou tentar fazer alguns comentários aqui de possíveis sugestões e quero te pedir a sua ajuda para que você coloque aí nos comentários desse vídeo o que você acha que pode ser melhorado. A gente vai anotar isso aí, a gente vai tentar mandar lá para o pessoal do TRT8, que é quem administra o PJ-Calc, quem cuida do PJ-Calc, para ver se a gente consegue melhorar, né? Se a gente consegue criar novas funções, corrigir algumas dificuldades que o sistema oferece. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa fazer aqui alguns comentários. Pois bem, aqui nessa tela inicial do sistema, né, talvez aqui o que poderia ser incluído seria aqui uma parte de, né, um campo aqui de busca, né, para que a gente pudesse buscar os processos aqui de uma maneira mais rápida, sem ter que entrar aqui nessa parte de buscar cálculo, né? Mas de uma forma geral aqui não tem muitas alterações que a gente possa sugerir a princípio, tá? Uma outra sugestão que a gente poderia fazer antes mesmo de entrar nessa tela aqui é aquela de recuperação dos cálculos das versões anteriores. Eu acho que isso talvez seja a alteração mais importante e primeira que eles precisam tomar, que é, ao instalar uma nova versão do PJ-Calc, um botãozinho aqui para a gente recuperar os cálculos da versão antiga. Eu acho que isso é extremamente simples para eles fazerem. Bastava abrir uma janelinha para a gente selecionar a versão anterior e extrair os cálculos de lá para cá sem a gente ter que fazer isso de um por um. Isso é algo bastante interessante. Eu vou até abrir aqui um bloco de notas para a gente fazendo aqui essas alterações. Então, a primeira alteração, né? Vamos colocar aqui, alteração no PJ-Calc. Sugestões, tá? Primeira coisa é importar cálculos de forma automática de uma versão para a próxima. Beleza. Continuando aqui, vamos dar uma passeada aqui nas telas para a gente tentar ver aqui algumas coisas que podem ser melhoradas, tá? Aí eu vou contar com a ajuda de vocês para nos comentários aí vocês acrescentarem, tá? Então, se eu abrir aqui vou abrir aqui um cálculo, né? Vou abrir aqui um cálculo e vamos passear aqui por esse menu principal primeiramente, né? O menu de faltas aqui, não vejo assim algo importante que a gente possa acrescentar aqui em termos de alterações. Na parte aqui de férias, talvez exibir aqui as férias proporcionais, né? Não sei se alguém já pensou nisso, né? Mas aqui só aparecem as férias completas, né? As proporcionais ele não exibe aqui. Talvez pudesse ser, eu vou anotar aqui de qualquer forma, na tela, no menu férias, exibir as férias proporcionais, tá? Embora aqui a gente saiba que essas férias esse menu não é o cálculo das férias em si, é a configuração das férias, tá? Prosseguindo aqui, no histórico salarial, aqui sim eu acho que cabe algumas observações. Uma das coisas que eu sinto falta aqui é a possibilidade de exportar históricos salariais, porque às vezes você lança o histórico salarial no PJ-Calc e você precisa desses dados para salvar esses dados para colocar no Excel, e você tem
essa dificuldade, que não tem essa possibilidade aqui. Uma outra coisa seria criar histórico salarial com base em verbas ou em outros históricos. Então aqui a gente poderia, na hora de criar um histórico salarial, ter a opção aqui de a gente selecionar uma verba que você já criou ou um histórico que você já tenha criado também aqui para servir de base para esse histórico. O que mais que a gente poderia fazer aqui com relação à parte de histórico, né? Quando você cria aqui um histórico, vamos dar uma olhada aqui o que é que a gente poderia sugerir com relação aqui aos valores. Nada que me ocorra assim rapidamente com relação a isso, tá? Faltou o nome aqui. Salário base. Salvar. Prosseguindo aqui, na parte de verbas, tá? Na parte de verbas, eu também não vejo assim grandes problemas aqui, né? Talvez melhorar um pouco a hierarquia aqui das configurações, ficar mais agradável, mais visível, né? Mas a princípio não vejo, não me lembra, não me ocorre aqui nenhuma alteração nessa parte aqui. Bom, eu tenho alguns grupos que eu participo, né, de WhatsApp, e eu estava olhando aqui algumas sugestões que foram feitas, né? Uma sugestão, né, nessa parte aqui do histórico salarial também é que a pessoa colocou assim, né, que fosse possível criar um histórico salarial, por exemplo, de periculosidade a partir de um percentual de um histórico de salário previamente criado. Então, não só a criação de um histórico, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Não só a criação de um histórico, mas também a possibilidade de a gente criar fórmulas desses históricos, né? De a gente marcar, né? Vamos colocar aqui, ó. Criar histórico salarial com base em verba e outros históricos, com possibilidade de incluir percentuais, né? Então, você pegar um outro histórico e calcular 30% em cima daquele percentual. Aqui no histórico, né, ele tem aqui, quando a gente usa aqui o salário mínimo como base de cálculo, né, deixa eu criar aqui um novo histórico, ó. Quando você usa aqui, em vez de você usar o informado, você usa calculado. Quando você usa salário mínimo, tem aqui a quantidade. Então, isso aqui poderia ser usado, essa mesma opção aqui, e aparecer aqui verbas, né? Eu acho que isso é tranquilo para eles fazerem, tá? Uma outra opção, uma outra situação também, né? Uma outra sugestão aqui é quando você vem aqui em relatório consolidado. Esse relatório consolidado, que a gente junta vários processos aqui, ele tem alguns problemas, né? Primeiro, todos os cálculos têm que estar atualizados para a mesma data, né? Isso aí poderia ser, e você tem que fazer isso manualmente. Isso já deveria ter uma opção de a gente clicar no botão e ele atualizar todos os cálculos para a mesma data, indicando aqueles que eventualmente tinham algum erro, né? Eu sei que pode acontecer de algum cálculo ter erro, né? Mas isso seria uma melhoria bastante significativa, né? Então aqui no relatório consolidado, possibilitar a atualização em lote, né, de cálculos, atualização em lote. Bem como, né, vou colocar aqui como uma outra opção, enviar o relatório consolidado para o PJE. Ele não faz isso, você tem que baixar e juntar lá no PJE. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho outras sugestões aqui nos meus grupos aqui. Mais uma sugestão, né, de um colega aqui do TRT, nessa parte aqui, ó, de multas e indenizações.
Quando você cria uma multa ou uma indenização, eles foram bem, vamos dizer assim, astutos, né? É uma tela bem interessante para a gente. Por quê? Porque ele traz a opção de essas multas e indenizações. Eu faria duas sugestões aqui. Primeiro, talvez não chamar isso de multas e indenizações, talvez um outro nome que pudesse fazer com que a gente pudesse utilizar para outras finalidades, que às vezes você quer usar isso para fins de cálculo de uma contribuição previdenciária patronal. Então eu sugeriria aqui mudança no nome do menu multas e indenizações, né, para algo mais aberto, né? Então seria algo como outra verba ou verbas a terceiros, alguma coisa assim, né? Tipo verbas para terceiros, né? Por que eu digo isso? Porque aqui, né, você tem a opção de você dizer quem é o credor e o devedor dessa verba aqui, que você pode lançar um valor informado, né, ou um valor calculado, tá? Então aqui você tem, inclusive, o valor corrigido da causa, né? E aqui você tem quem é o credor e o devedor. Então você tem aqui o credor, ou o credor como o reclamante como credor, o devedor como o reclamante como credor e o reclamado como devedor, ou então você tem reclamado e reclamante, ao contrário, né? Terceiro e reclamante e terceiro e reclamado. E aqui você não tem, né? Isso que o colega está sugerindo, não tem reclamante como devedor, né? Como credor um terceiro, né? Então você não tem um como terceiro. E deixa eu ver aqui como é a sugestão dele aqui. Pronto, ele diz que não tem a opção em que o credor seja o reclamante e que o devedor seja um terceiro, e realmente não tem. Ó. O devedor, no caso do reclamante, sendo o credor, ou o devedor é o reclamado, né? Só o reclamado, né? Não tem a outra opção. Então ele queria que colocasse aqui o credor ou reclamante e o devedor um terceiro, né? Pode acontecer também. Então vamos anotar aqui na nossa lista de sugestões 7. Inclusão do credor na tela, vamos colocar assim, ó, na tela de multas e indenizações, inserir no campo credor barra devedor a terceiro barra reclamante. Isso que ele queria aqui. Ó, temos mais uma sugestão aqui, né, que me foi enviada por e-mail, que é a possibilidade de enviar o cálculo para o PJE em sigilo, porque às vezes é uma sentença que ela precisa ficar em sigilo e o cálculo faz parte da sentença e ele precisa também ficar em sigilo. Então, na hora de mandar, isso aí seria específico para os servidores, né? Seria interessante também essa opção. Vou dar mais um review aqui no PJE Calc para ver se eu tenho mais alguma sugestão que eu farei para o pessoal do TRT8. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. A parte de verbas eu já passei, a parte de cartão de ponto, ela é bem complexa, né? Mas eu acho que de uma forma geral atende, não lembro, né, de algo assim específico, né? Se você lembrar de algo que faltou aqui, né? E em algumas aulas minhas eu já fiz comentários que talvez pudesse ser mudado aqui, principalmente lembrei aqui, ó, nessa parte do horário noturno, né? Incluir outras categorias, né? Vamos colocar aqui, ó. 9. Incluir outras categorias no cartão de ponto para horários. Vamos ajeitar aqui melhor, botar aqui, ó. Outras categorias profissionais para horário noturno do cartão de ponto. Então, essa é algo que eu me lembro aqui, nessa parte aqui, do cartão de ponto.
que mais que nós temos aqui? Com relação ao FGTS. Eu acho que isso não é um erro do sistema, mas eu acredito que se, no caso de cálculo de FGTS sobre histórico salarial, sobre salários pagos, se viesse já o cálculo do 13º salário, nos ajudaria para a gente não ter que fazer aquela alteração manual todas as vezes, tá? Eu não sei como seria a parte técnica disso, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, 10, calcular FGTS sobre 13º salário pago de forma, assim, de forma automática, tá? Não é o 13º salário que é de forma automática, é o cálculo, né? Vou até inverter aqui para não ter problema. Tá aqui, ó, calcular de forma automática FGTS sobre 13º salário pago. Tá? Vamos voltando aqui. Então, isso é o que me ocorre aqui na parte do FGTS. A contribuição social não me ocorre, eu acho que funciona bem essa tela aqui. O que mais que nós temos aqui? A parte de honorários também eu acredito que funcione bem. Talvez só mudar essa nomenclatura aqui de cobrar do reclamante, quando o reclamante é o devedor. Eu acho que essa nomenclatura cobrar do reclamante não ficou legal, tá? 11, alterar nomenclatura, cobrar do reclamante na tela de INSS, né? Tela de honorários. Tá? Com relação à nomenclatura também, eu sempre critiquei essa nomenclatura aqui, os parâmetros do cálculo de maior remuneração e última remuneração. Eu acho que poderia ser mais intuitivo. Alterar nomenclatura de maior remuneração e última remuneração. Isso pode ajudar didaticamente, né? O que mais aqui? Com relação aos relatórios, né? Por exemplo, aqui, liquidação aqui. Operações, liquidação. Eu acho que também o padrão aqui nessa parte aqui da liquidação deveria ser o terceiro item aqui, deveria ser essa opção aqui. Tá? Por quê? Porque ele diz aqui, ó, que os índices de correção serão aplicados a partir do mês subsequente ao vencimento de todas as verbas. Mas esse item 3 é muito mais completo. A partir do mês subsequente ao vencimento das verbas mensais e a partir do mês do vencimento das verbas anuais e rescisórias. Porque no caso de verbas anuais e rescisórias não se aplica aquela súmula que diz que o empregado, como ele recebe até o dia 5 do mês subsequente, você utilizaria o índice do mês subsequente. Mas para fins de verbas rescisórias e para fins também de verbas anuais, não cabe essa aplicação. Então, acho que o padrão deveria vir marcado dessa opção aqui, ó. Então, eu vou colocar essa opção aqui. Se vocês não concordarem aí, vocês me falam aí nos comentários, tá? Então, vamos lá. A 13, marcar por padrão a opção assim, na tela de liquidação. Por padrão, na tela de liquidação, essa opção. Com relação aos relatórios, vamos abrir aqui um relatório para a gente dar uma olhada. Ó, com relação ao relatório, talvez a parte de personalização do relatório, né, pudesse ser melhorado, né? Vamos voltar aqui, botar aqui de volta a nossa
possibilitar personalização do relatório. Aqui no canal nós temos um vídeo em que eu mostrei como você incluir, né, o seu logotipo aqui no lugar desse logotipo aqui do PJ Calc. Mas acho que isso poderia ser feito automático pelo próprio sistema, inclusive mudando a cor do papel aqui, botar uma corzinha diferente para identificar o seu escritório ou a sua vara. Acho que seria bem interessante. Deixa-me ver aqui mais o que poderia ser feito aqui. Não me ocorre aqui nada com relação, talvez aqui nessa parte de fundamentação legal, talvez melhorar um pouco aqui esses textos, mas eu não vou colocar isso, eu vou deixar que vocês coloquem os comentários com relação a essa parte do relatório. Voltando aqui no PJ Calc, vamos ver aqui outras alterações. Essa parte de exportar e importar funciona muito bem, né, de você exportar cálculos, de você importar, né. Lembrei de algo aqui agora também. É com relação a incluir, né, possibilitar a inclusão de feriados no PJ Calc cidadão, né, da inclusão pelo usuário, né, pelo usuário de feriados no PJ Calc cidadão, tá? De você mesmo conseguir gerar e talvez até gerar sua própria tabela de índices, tá? E você conseguir fazer isso e você configurar isso, você conseguir enviar para alguém a sua tabela de índices, assim como os regionais fazem. Não sei se isso eu estou sendo muito audacioso, mas talvez seja interessante. Pois bem, meus amigos, eu vou parar aqui nesses 15, eu sei que talvez tenham mais, vamos complementar isso daí e à medida que a gente for completando essa lista, eu vou encaminhar para o comitê gestor aqui do TRT da 21ª região, para que eles encaminhem, né, oficialmente para o TRT 8 e para o CSJT essas sugestões, né, que possam melhorar o sistema PJ Calc. Eu espero que você me ajude nessa tarefa aí, vamos ver se a gente consegue fazer essas alterações. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado em alguma coisa aí, espero a sua contribuição, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.